primeiro queria agradecer realmente o convite que me foi feito para falar um pouquinho do nosso dia a dia, na verdade, e de um desafio de falar sobre periodização em 15 minutos, como todos nós somos responsáveis com o tempo aqui. Falar sobre a periodização é falar sobre um período de trabalho. Um trabalho que a gente pode estar falando de 4, 6 anos, quando a gente fala um período de categorias de base na formação de um atleta, mas a gente está falando de uma periodização anual. O que a gente vai fazer durante o ano? Então aqui envolve tudo o que já foi falado até agora, todo o departamento médico, toda a comissão técnica, a estrutura, o que a gente tem em mãos, em ferramentas para a gente poder estar utilizando no dia a dia. E eu acho que um ponto fundamental, que o Dr. Joaquim terminou a palestra dele falando sobre um pouquinho de inteligência e a gente poder interagir entre os profissionais, eu acho que esse é o ponto principal para que a gente tenha o êxito e a gente possa saber exatamente como funciona o planejamento com o resultado. Como funciona o futebol, dinâmico como é o dia a dia nosso. A gente acabou de ver por volta de 70 a 80 jogos no ano que a gente está junto e muitas vezes deixamos de passar algumas informações, deixamos de trocar algumas informações entre todos os profissionais envolvidos ao futebol profissional. Claro que eu vou estar me atendo aqui principalmente ao futebol profissional, e essa interação, esse bate-papo, esse dia a dia, muitas vezes bate em vaidades. Muitas vezes precisamos mostrar que a necessidade daquele momento, daquele trabalho que a gente precisa realizar para o próximo jogo, às vezes os nossos conceitos precisam ser deixar um pouco de lado, e sim abrir mão um pouco daquela metodologia que a gente supervaloriza, é uma tendência nossa profissional, supervalorizar a nossa área para que a gente tenha um rendimento maior como equipe. Eu acho que esse é o ponto principal quando a gente fala em planejamento, quando a gente fala em periodização de treinamento. Tivemos oportunidade ano passado, tivemos mudanças 4 vezes no ano de comissão técnica. E tentar conduzir um grupo de atletas ao sucesso, como tivemos no final do ano com a conquista de um título nacional, requer justamente isso, entender o que foi feito durante todas as comissões, quais as suas metodologias e formas de trabalho, para que a gente consiga conduzir da melhor forma o rendimento e a performance dos nossos atletas. E isso nada mais é do que a periodização. Portanto, um planejamento para uma evolução homogênea, uma evolução harmônica das valências físicas. Vale aqui, então, a gente lembrar que o atleta profissional de futebol, o Zogaib já falou muito bem disso, ele necessita de uma variedade de evolução das suas valências físicas, não apenas uma valência. De que adianta o atleta realizar um tiro altíssima intensidade de 20 metros, mas não suportam 3 na mesma intensidade? Portanto, a potência, a força que esse atleta executa com resistência durante o tempo todo de jogo. Então, essa forma harmoniosa, homogênea de você ver a evolução da performance física tem que ser somado a uma outra forma ampla. A gente precisa trabalhar e a nossa função é dar condições físicas e orgânicas dos nossos atletas, as melhores condições possíveis de todos os atletas envolvidos. 20, 25, 30 atletas, seja o número que for, para que o profissional técnico e o seu auxiliar possa, a partir disso, escolher a melhor forma, a melhor estratégia durante o jogo. Essa é a nossa função. E eu brinco um pouco com os fisioterapeutas que a minha função é justamente fazer com que eles não trabalhem. Ou seja, quanto mais a gente consiga trabalhar na evolução das valências físicas e trabalhar com segurança e eficácia, diminuindo assim a probabilidade de lesões. É assim que nós vamos dar condições de toda a comissão técnica organizar da melhor forma qual o time vai jogar. Portanto, essas valências físicas sendo combinadas com metodologias e estruturas da parte técnica e tática que toda a equipe seja melhor adequada, e quais esses meios e métodos de acordo com a estrutura que o clube nos oferece. A formação, então, trazer um atleta com que ele chegue a ser um atleta profissional, quantos anos isso demora? O planejamento disso. Nós precisamos, a gente fala muito, né? A formação do atleta, a categoria de base, o atleta precisa chegar pronto no profissional. Aí alguns ainda falam, a gente não se preocupa muito com os títulos na categoria de base. A gente se preocupa com que ele chegue. Isso é mentira. O dia a dia, no futebol, quando chega num clube grande de futebol,
A necessidade é com que esses atletas estejam prontos no profissional, mas que saibam que tenham a característica interna, e aí entra a questão também psicológica e emocional, de vitorioso. Buscar sempre a vitória. E isso sim vem da formação desses atletas. A forma que nós, profissionais ligados ao esporte, vamos diretamente cobrar no nosso dia a dia o comportamento dos nossos atletas e influenciar nessa formação para que ele chegue de um menino a chegue um atleta de alto nível e alto rendimento. E o profissional que a gente vai estar falando agora, que é o nosso dia a dia, que normalmente a gente fala de planejamento e periodização, a gente fala muito no ano. Mas será que é isso? Nós temos tempo para planejar e executar da forma que realmente organizamos durante um ano? Precisamos, então, entender como é esse nosso calendário, como será desenvolvida as sessões de treinamento. Precisamos, dentro disso, ter um planejamento anual, sim, ter uma noção do que vai ser o nosso ano em cima desse calendário e subdividir em formas para que a gente tenha uma noção mais curta de quais são nossos objetivos e metas. E aí sim, a gente vai falar muito sobre isso, a sessão de treinamento. Aí está o segredo, se for segredo, para que a gente ocorra e realmente tenha sucesso na evolução, de forma harmônica, da evolução da performance. Ter sempre registros, mas principalmente critérios de observação. Muitas vezes no futebol a gente joga na quarta-feira, já joga no sábado, não temos tempo de coletar muitas informações técnicas e precisas. Mas muitas vezes a observação de como foi, o que aconteceu e interpretar as variáveis de um jogo faz a diferença para trazer a informação para a comissão técnica. E analisar sempre o treinamento. Hoje tem um profissional, o Dr. Joaquim não colocou, mas é o analista de desempenho. Na verdade, acaba sendo uma junção de um cinegrafista que analisa o futebol e faz uma parte de estatística. Mais ou menos essa é a função desse analista de desempenho. E traz algumas informações para toda a comissão técnica quando solicitada. Então teremos uma estratificação do jogo, até de treinamento, no caso, para que a gente tenha uma precisão maior nesses registros e observações. E a partir disso, durante a competição, sim, registrar e analisar a partida. Aí o Dr. Zogai mostrou uma das ferramentas que a gente tem, a própria utilização de GPS e interpretação de distâncias percorridas, a intensidade que foi o jogo em termos de velocidades e número de sprints que foi realizado. E isso traz para a gente a segurança e saber qual é a intensidade e o volume que a gente precisa dar para esse atleta. O que realmente ele necessita. A gente fica discutindo muita coisa, percentual de gordura é o ideal, mas aí tem um gordinho que joga, tem um magrinho que não joga, aí depois a gente fala de o atleta altamente potente, mas não é resistente, enfim. O que realmente é importante, mas quais são as valências determinantes? Potencializar essas valências físicas que são exigidas. E diretamente, lógico, nessa questão das mais determinantes. E utilização, no caso que a Alessandra falou sobre a suplementação individualizada. O que cada atleta precisa, como precisa e quanto precisa. E acho que hoje, cada vez mais que a gente trabalha no futebol, estamos sempre preocupados com o período de recuperação e qual é a estratégia que a gente utiliza na recuperação desses atletas entre os jogos. Por quê? Dificilmente a gente encontra uma semana como essa, onde é um jogo por semana. A distribuição, na verdade, da carga de trabalho fica um pouco mais fácil. Agora, a nossa realidade, na maioria das semanas, são 2 jogos na semana, incluindo uma viagem, que às vezes é uma viagem até prolongada. Então, é importante que a gente tenha essa noção de como é cada semana e como o nosso grupo de trabalho se encontra. Porque a gente vai ter, na verdade, já iniciamos o ano com uma subdivisão em 3. No primeiro jogo começa essa divisão de grupos. O grupo 1 é o grupo que viaja e joga. O grupo 2 é o grupo que viaja e não joga. O grupo 3 é o grupo que fica no clube e treina. O grupo que a gente tem que ter uma grande atenção é justamente esse grupo que viaja e não joga. Porque é justamente o atleta que vai, quando solicitado, por um número de cartões, ou por uma expulsão, ou uma necessidade, é o primeiro atleta a jogar. E pega numa sequência de um mês, de viagem não joga, o quanto isto não significa de destreinamento. Então, criar estratégias para que esse grupo seja monitorado de uma forma que seja sempre estimulado nessa evolução homogênea.
Um outro ponto importantíssimo, o desgaste emocional. Durante mais de 10 anos eu morava em São Paulo e trabalhava em Santos. Eu ia sempre, pega a estrada, vai tranquilo, se for agora, dia de sol, gostoso, bonito, pela Anchieta, aquela estrada gostosa, vai tranquilo. Agora pega essa mesma estrada, à noite com chuva, neblina e caminhão. O desgaste físico foi o mesmo, mas chegando lá embaixo a gente vai sentir realmente um desgaste muito maior como um todo, por questão de tensão e concentração em estar fazendo o deslocamento de uma forma segura. É assim o atleta. Imagina numa semana, então, que ele tem uma conquista muito grande de algum campeonato, como vai ser os 2, 3 jogos seguidos? Não é apenas uma questão física. Qual foi o desgaste que se teve, por exemplo, numa classificação de uma semifinal de um campeonato importante e no dia seguinte, 3 dias depois, você tem um outro jogo não tão importante? Como vai ser o desempenho do seu atleta? Em questão de atenção e concentração, não é apenas físico. E isso aqui acho que é uma briga que a gente tem com principalmente técnicos. Todo treinamento tem sua exigência física. Porque aí normalmente o técnico fala, não, vai ser só um trabalhinho, vai ser rápido, não vai ser muito prolongado. E aí a gente tem todo um processo de tentar recuperar rapidamente esses atletas para um jogo. E essa é a nossa clássica que a gente vê, a subdivisão e o planejamento anual entre intensidade, volume e desempenho. Mas os clássicos dizem que a gente vai atingir, e qual é o pico, onde a gente busca realmente, onde vai estar, a imprensa pergunta muito, quando nossos atletas vão estar a 100%? Nossos atletas têm que estar a 100% no primeiro jogo e no último. A gente se apresenta num dia, 10 dias depois tem o primeiro jogo de um estadual. E o nosso calendário é exatamente assim. Um período de férias, em média, durante 30 dias, 10 dias de pré-temporada já para entrar num campeonato estadual. E a cobrança é a mesma. Todos os jogos hoje, praticamente todos os torneios, são com pontos corridos. Isso é importante, que o primeiro e o último jogo têm praticamente a mesma importância. Praticamente não, exatamente a mesma importância. E várias outras competições combinadas. Na categoria de base, ou esse ano exclusivamente, a gente tem uma parada, e aí a gente pode então organizar um planejamento para uma performance de por volta 5 meses, rever, e aí sim, uma pré-temporada, a gente vai ter, se tiver uma parada de 10 dias, 20 dias de treinamento específico para voltar com uma condição física, técnica e tática mais evoluída. Mas então, como combinar esses dois trabalhos? Essas duas formas de planejamento? O que a gente precisa fazer? Entender o que é uma sessão de treinamento. O que realmente acontece durante a sessão de trabalho, realizada então em termos de volume e intensidade, e o tipo de atividade que foi. A maioria das pesquisas falam sobre maioria de trabalhos musculares, grupos musculares e articulações que são envolvidas no futebol, só que esquecem, na maioria delas, e não tem como a gente quantificar tão especificamente, qual é o desgaste da excentricidade em frenagem e mudança de direção. Esse é um ponto fundamental para que a gente interprete esse desgaste. Quanto maior for, então, esse desgaste, maior vai ser o tempo de recuperação. E tem uma relação direta, então, ao tempo necessário, com a intensidade que foi, e essa recuperação adequada. Temos que ter, então, uma grande atenção nisso, em relação à intensidade que vai ser dada nos próximos treinamentos. O segredo está em respeitar justamente de forma individual o tempo de recuperação em estrutura e em questão metabólica para que ele esteja pronto nas próximas sessões de treinamentos e principalmente que ele esteja pronto nos jogos. O objetivo é exatamente, como eu falei no início, o quanto ele estar pronto para o jogo. E aí sim, as novas sessões de treinamento para melhora, para a otimização de seu desempenho, tem que ser respeitado e a partir do momento ideal de trabalho. E aí sim é o que vai diferenciar aquele atleta, aquele grupo que consegue ter um grande ganho, uma evolução do seu nível de condicionamento físico, ou começa a ter um desgaste mais acentuado. Então, com isso, para que eu não tenha um período, não tome um cartão vermelho aqui, eu queria só deixar justamente essa relação, que a periodização do treinamento nada mais é do que a necessidade de ter um monitoramento diário da sobrecarga que é executada dos nossos atletas de uma forma diária e a sua assimilação. Eu posso dar o treinamento, mas o quanto esse treinamento foi assimilado? Por quê? Porque esse atleta pode ter
dormido mal, se alimentado mal por vários e N motivos, e aquela mesma carga que é dada para o atleta 1 não é assimilada da mesma forma para o atleta 2. E é assim que a gente precisa exemplificar e trabalhar o nosso dia a dia de uma forma muito homogênea e transformar a informação de todas as áreas num consenso para que a gente tenha o resultado final, que é a performance dos nossos atletas. Muito obrigado, bom dia.